tema de hoje: Jesus, o pão da vida. Que diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos aqui Jesus, o pão da vida. E também nós vemos um poderoso discurso. Quando olhamos para João capítulo 6, versículo 22, até o versículo 40, mas não vai dar para nós falarmos tudo hoje, mas nós estamos no estudo bíblico, versículo por versículo, então até Jesus voltar nós temos muita Bíblia para estudar. Quando nós olhamos nessa passagem, João capítulo 6, versículo 22 em diante, nós vemos que Jesus, ele multiplicou pães ali no outro lado do mar da Galileia. E quando o milagre da multiplicação dos pães, aqui foi uma ilustração viva do sermão sobre o pão da vida, nós vemos que esse sermão, que esse milagre trouxe, ele vem de uma forma de 3 discursos de Jesus. E o primeiro discurso que nós vemos é um discurso que deles é precedido por uma interrogação dos judeus. Jesus, como e quando chegaste aqui?
Rabi, versículo 25. Quando chegaste aqui? Quando nós olhamos, muitas das vezes a gente pensa que estamos passando por problemas, estamos passando por dificuldade, estamos passando por circunstância e pensamos que Jesus não está ciente de nada. Jesus não sabe de nada, Jesus não conhece nada. E muitas das vezes, quando nós vamos abrir os nossos olhos espirituais, nós vemos que Jesus já sabe há muito tempo. E perguntamos para Ele: Senhor, quando chegaste aqui? Faz tempo? Faz muito tempo que o Senhor sabe do meu problema? Faz muito tempo que o Senhor está ciente disso? Faz muito tempo disso? Faz muito tempo. E os discípulos, aquela multidão, fez uma pergunta para Jesus: quando chegaste aqui? Quando? Segundo o discurso que nós vemos através daquela multiplicação dos pães que nós falamos no culto passado, ela vem em resposta à murmuração dos judeus. Judeus que só procuravam Jesus para saciar o seu estômago. Judeus que só procuravam Jesus para receber os benefícios das bênçãos, mas pessoas que nunca procuravam Jesus para seguir a Jesus, para amar a Jesus, para ser discípulos de Jesus. E nós vemos que através desse sermão, através dessa murmuração, Jesus, Ele traz um sermão. E o terceiro discurso vem através da disputa dos próprios judeus. Mas nós vamos falar aqui um pouquinho, quando nós olhamos que Jesus, em sua graça, Ele alimentou um povo faminto, mas em sua verdade lhe deu a palavra de Deus. O povo queria comida, mas não queria verdade. O povo queria milagre, mas não queria verdade. O povo queria cura, mas não queria verdade. O povo queria restauração, mas não queria verdade. E Jesus, Ele dava os milagres, mas Ele dava a verdade também. Aleluia. Quando Jesus curava, Ele dizia: vai e não peques mais. Quando Jesus levantava, Ele dizia: não peque para que não te ocorra coisas piores. Quando Jesus falava, quando Jesus dava pão, Ele dizia: eu sou o pão que te alimenta para a vida eterna. Jesus sempre dava uma palavra de verdade para um povo que quase todos, por causa da palavra da verdade, abandonavam Ele. Quase todos abandonaram Jesus e se recusaram a andar com Ele. Por que, pastor? Por causa da verdade. Quando olhamos para Jesus aqui no capítulo 6, versículo 22 em diante, nós vemos que Jesus, Ele perdeu a sua multidão com um único sermão. Às vezes nós se preocupamos porque precisamos ensinar a igreja com a palavra da verdade. E às vezes nós se preocupamos porque muitas pessoas não aceitam a verdade. Muitas pessoas, elas querem justificar aquilo que é injustificável. Muitas pessoas, elas querem arrumar um pretexto para desmanchar o texto. Mas Jesus, Ele também ficou sem ninguém por causa da verdade. Mas isso nós vamos falar lá na frente. Mas a primeira coisa que nós queremos compartilhar com os irmãos é que o primeiro discurso de Jesus, ele resulta de uma
interrogação dos judeus. Quando a multidão que se alimentou dos pães e dos peixes do outro lado do mar chegou a Cafarnaum e encontrou Jesus, não vendo nenhum barco que o tivesse transportado, e movida de curiosidade, o que aconteceu? Fez a Jesus a primeira pergunta: como o Senhor chegou aqui? Porque tem pessoas que pensam que Jesus, tem pessoas que pensam que Deus depende como nós dependemos. Para nós chegar em Macai, nós precisamos viajar 600 e poucos quilômetros, 1000 quilômetros. Para nós chegar na igreja, precisamos pegar o carro ali e vir para cá enfrentar trânsito. Ei, Jesus não precisa nada disso. Para nós fazer a obra do Senhor, nós precisamos muitas das vezes sacrificar a carne, sacrificar a saúde, sacrificar o tempo que poderia estar fazendo lazer, poderia estar trabalhando, mas nós estamos sacrificando. E quando nós olhamos Jesus, Jesus não precisa nada disso. Para nós atravessar o mar, ou nós vai a nado, ou nós vai de barco, ou nós vai... Jesus não. Mas essa pergunta resultou num sermão. Qual foi a pergunta? Capítulo 6, versículo 25. Rabi, quando chegaste aqui? E em vez de responder essa pergunta, meus queridos, essa pergunta feita, Jesus ele lança uma acusação aos interlocutores que perguntavam para Jesus: quando chegaste aqui? E Jesus agora responde eles com o versículo 26: em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Está satisfeito? Estou satisfeito, maravilha, consegui, comprei, adquiri, ou abriu, meu Deus, estou satisfeito, vamos de novo lá para receber mais. E Jesus fala: em verdade vos digo que me buscai, porque vocês estão satisfeitos, não porque vocês querem me seguir. Jesus ele responde eles, Jesus ele acusa eles, Jesus faz eles entender qual era a intenção deles ir atrás de onde Jesus estava, deles tentar descobrir a multidão está onde, a multidão está lá do outro lado de Tiberíades. Jesus deve estar lá, para onde foi os discípulos, Jesus deve estar lá. Por que esse povo se reúne todo sábado de manhã? Jesus deve estar lá. E se Jesus está lá, tem bênção, tem milagre, tem mudança, tem transformação, tem renovo. Aleluia. Porque Jesus deve estar lá. Vamos lá. Mas espera aí, existem muitos passos para nós adquirir o milagre de Jesus. Existe a obediência. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, depois dessa acusação que Jesus faz aqui para eles, Jesus dá uma ordem expressa no versículo 27. Jesus fala bem assim para aquela multidão: olha, trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus fala isso para aquela multidão: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Jesus estava falando: se preocupa comigo, se preocupa com o pão do céu, se preocupa com a palavra, se preocupa com o reino lá de cima, se preocupa com lá. Ei, Marta, você está muito preocupado com as coisas da cozinha. A Maria está mais interessada, ela escolheu a melhor parte, porque ela está se preocupando com o pão de lá. Pastor, quando eu vejo Jesus falando para esses discípulos no versículo 27,
o primeiro discurso de Jesus resulta de uma interrogação dos judeus: quando chegaste aqui? Jesus, ele quer direcionar a atenção dos judeus, que estavam interessados no que, pastor? Em apenas nas coisas terrenas. Os judeus estavam procurando Jesus. Por quê? Porque aonde Jesus estava tinha pão multiplicado, tinha cesto cheio para levar para casa, tinha milagre, tinha um monte de coisa, benefícios, exatamente. Mas Jesus não se agrada disso. Jesus não estava se agradando desse povo que só andava atrás de Jesus por causa das coisas que ele dava. E Jesus fala para aquele povo. Jesus ali, ele estava interessado apenas nas coisas daquele povo. Ele diz que eles estavam interessados apenas nas coisas terrenas, as realidades espirituais, mostrando que as coisas espirituais são mais urgentes, mais importantes do que as coisas temporais e terrenas. O que está sendo mais urgente nesses últimos dias para cada um de nós? É as coisas que se acabam, se desvalorizam, que vão, ou as coisas que permanecem? Hoje nós adquirimos, mas amanhã podemos perder tudo de uma vez. Agora, o que nós adquirimos de Deus, não tem capeta que tira do nosso coração. O que nós adquirimos não tem Satanás que tira do nosso coração. E a Bíblia diz: guarda a palavra do teu coração para não pecar contra mim. Pastor, eu consigo guardar mágoa, eu consigo guardar rancor, eu consigo ter inveja, eu consigo ter ciúme, eu consigo ter um monte de coisa dentro do coração, menos a palavra de Deus. Tem algo errado. Tem algo errado. Por quê? Porque se eu não coloco a palavra de Deus em primeiro lugar, a presença do Senhor em primeiro lugar, tudo que eu coloco em primeiro lugar não vai servir para nada. Verdade. Outra coisa que Jesus nos ensina aqui também, a primeira pergunta que eles fazem aqui, olha só que interessante. Primeira pergunta: Rabi, como chegaste aqui? Rabi, como chegaste aqui? E a segunda pergunta que eles fazem para Jesus era esta. A pergunta dos judeus, ela vem como um pedido de esclarecimento. Jesus, esclarece como tu fez isso. Jesus não precisa esclarecer para nós como é que ele faz as coisas. Como é que aconteceu? Ai, não sei, mas como é que Jesus te curou? Jesus, como é que tu curou? Como é que tu fez? Como é que tu... Jesus, como tu chegaste aqui? Ele não precisa explicar para nós como ele chegou. Ele não precisa explicar para nós como é que ele fez. Uma vez que a ordem de Jesus era para trabalhar pela comida que não perece, eles querem saber como é que se faz esse trabalho. Os discípulos não. O povo estava querendo entender: Senhor, como é esse negócio de trabalhar pela comida que não perece? Porque trabalhar pela comida que perece, nós se matamos aí, misericórdia. Ixi, mal o sol sai, nós já estamos lá, pingando. E o sol sai e nós estamos ainda pingando. E às vezes nós vamos dormir pingando, hein? Nem tempo não dá para tomar. Não, dá sim. Ser relaxado, lá bom. Não, tem que tomar. Olha só, mas às vezes está tão puxado que... Mas os discípulos ali, o povo perguntou para Jesus: Jesus, como é que é trabalhar pelo pão que não perece? Ensina nós a trabalhar por esse pão. Ensina. E Jesus responde de uma forma surpreendente. Capítulo 6, versículo 29. Lê para nós. 6 e 29, bem alto. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Quer trabalhar? Quer trabalhar? Quer fazer a obra? Quer
adquirir algo que permanece para sempre, primeiro creia. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Foi falado para o carcereiro de Filipe, o camarada que pensava que todos os presos já tinham fugido ali do cárcere, o camarada que bateu no Paulo e Silas e colocou dentro da cadeia, agora estava lá pensando assim: bom, esses camaradas agora sofreram, pagaram e agora estão bem presos lá, não vão se incomodar, daqui a pouco Deus manda um terremoto. E lá veio o carcereiro, pensando que todos os ladrões tinham fugido. Não, porque o verdadeiro cristão, quando está passando pela luta, pela prova, ele não reclama, ele adora, ele exalta, entendeu? Ele glorifica. Eu creio que eles cantavam aquele louvor lá dentro da prisão, bem assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu amor proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quem sabe o Paulo olhava para o Silo, o Silo olhava para o Paulo. Vale a pena, né? Vale a pena. Mas o que nós estamos ganhando aqui nessa terra? Olha o que nós ganhamos. Salvamos uma pessoa lá fora. E olha onde é que nós paramos. Olha só a recompensa. Olha a recompensa. Mas deveria ser colocado lá no palanque, ser apresentado pelo prefeito, dizendo: olha, esses dois aqui libertaram uma pessoa que estava escravizada, que estava ali. Não, botaram na cadeia, bateram. Mas a nossa atitude na hora da prova traz resultados, porque aquela prisão inteira estava olhando, ouvindo, prestando atenção, e eles não entendiam como é que esses dois apanharam tanto e estão louvando aí. E tem pessoas no conforto lá fora com vontade de tirar a sua própria vida. Como é que é, pastor? Jesus está ensinando: trabalhe por algo eterno e não por algo passageiro. Glória a Deus. Quando nós vemos aqui, a obra de Deus é esta: crede naquele que enviou. Pastor, crede naquele que Ele enviou. Esse é o trabalho. A salvação não é uma obra que fazemos para Deus, mas uma obra que Deus fez por nós. Aleluia. Nós não fazemos nada, é Deus que faz por nós. Ele fez antes de nós nascer, a obra já estava feita. Antes de nós fazer, a obra já estava projetada para nós. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que a salvação já foi projetada antes da fundação do mundo. E a nossa escolha, a Bíblia diz também que antes de nós nascer, nós também já fomos escolhidos, já fomos separados, já fomos colocados nessa terra como profeta. Pastor, o que está acontecendo? Deus, Ele já chega antes de nós. E nós queremos perguntar: Jesus, como é que tu chegou aqui? Como é que tu chegou aqui? Tem coisa que Deus, mesmo explicando, nós não entendemos. Não alcançamos a vida eterna por aquilo que fazemos para Deus, mas pela fé que depositamos no Filho de Deus, que faz tudo por nós. Glória a Deus. Alcançamos a vida eterna crendo. E quando nós cremos no ensino do Evangelho, nós vemos aqui a salvação, ela é inteiramente pela graça, de graça. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça, pastor? Graça é favor não merecido. Charisma. Favor não merecido, aquilo que muitas das vezes nós recebemos, mas nós não merecemos. E nós achamos, né? Jesus me salvou, hoje eu sou salvo, hoje eu sou um vaso de bênção. Não, tu continua sendo nada.
continua sendo pó. Mas hoje eu tenho valor. Não, o valor que tu tem não pertence a ti, pertence a Deus. Tu continua sendo pó. Hoje você tem alguma coisa por causa dele. Ele compartilha contigo o amor, compartilha contigo a misericórdia, compartilha contigo a luz, a sabedoria. Mas sem ele nós não somos nada. Pastor, quando nós olhamos a palavra de Deus, a terceira pergunta que os judeus fizeram para Jesus foi aqui, dupla pergunta: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? E argumentam ainda: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Versículo 31. Deu-lhes pão do céu para comer. Jesus, ele responde essa pergunta insincera deles, corrigindo-lhes o entorpecido entendimento e dizendo que não foi Moisés que deu a eles o pão do céu. Não foi Moisés. Foi através de Moisés. Não foi Moisés. Tem pessoas que muitas das vezes pensam: pastor, mas isso aqui fui eu que abri. Esse grupo aqui fui eu que fiz. Esse trabalho aqui fui eu que fiz. Isso ali fui eu. E os judeus, eles falam bem assim: não foi Moisés que deu o pão no deserto. Fui eu. Eu que dei o pão no deserto. Olha só, presta atenção aqui, meus irmãos. O pão que Moisés deu era apenas um símbolo do pão verdadeiro, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não foi Moisés que deu o pão, foi Deus que deu o pão. Mas esse pão que veio no deserto, ele se perecia. Esse pão que Deus deu no deserto, que era o maná, não matava a fome. Todo dia tinha que cair pão do céu, ou maná, que fazia pão. Se era um pão que matasse a fome, eles não precisariam comer mais. Mas todo dia de manhã eles tinham que ir lá recolher a porção e fazer o seu pão para saciar a sua fome. Todo dia, todo dia, todo dia. A água também. Todo dia tinha que ir lá tirar água, pegar água lá da rocha e tomar, e matava sede, matava sede. Pastor, lá na frente no Novo Testamento nós vemos Jesus se encontrando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana valorizando o poço do nosso pai Jacó, porque o poço, que foi o meu pai Jacó que fez e cavou, o nosso grande pai Jacó. E Jesus fala bem assim: se tu bebesse da água que eu te desse, tu nunca mais teria sede. Mas tu está aí no poço construído pelo homem, tu está aí no pão que é dado pelo homem. Mas eu sou a água da vida, eu sou o pão que alimenta. E quando tu bebe dessa água, quando tu come desse pão, nunca mais terá sede. Por quê? Porque ela entra no teu coração e ele faz morada e fica, permanece. E quando ela permanece, tu não peca, tu tem visão, tu tem direção e discernimento. Tu tem o poder da palavra na tua vida. Jesus, ele responde a pergunta. O pão que Moisés deu era um símbolo do pão verdadeiro, aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O que Moisés deu era um tipo daquilo que vocês iam receber lá no Novo Testamento. O que Moisés deu era aquilo que tipificaria o próprio Jesus lá na frente. Porém, esse pão no deserto não matava a fome de vocês eternamente, mas ele tipificava: hoje vocês têm esse aqui, mas esse daqui indica aquele lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que mata a fome eternamente, Jesus estava dizendo: aquele maná não matava, mas eu mato. Aquele maná não sustenta, mas eu sustento. Aquele maná não dá saúde, mas eu trago saúde. Aquele maná não faz milagre, mas eu opero
relativamente imperfeito. Nós vemos que ele estragava com o tempo. O povo que o comia perecia com o tempo também. Quando nós olhamos aquele maná, uma de suas principais funções era servir como um tipo do verdadeiro pão do céu. Tipo, a ovelha, cordeiro, era um tipo de Cristo. O pão, maná, era um tipo de Cristo. O vinho, o sangue, era um tipo do sangue de Cristo. Nós não tínhamos comunhão com Deus por causa do pecado, e aquele véu que separava o santo do santo também era uma separação. Mas quando o tipo virou realidade, quando a sombra virou aquele cordeiro, o sacrifício perfeito, o impedimento foi tirado, o véu foi rasgado, e nós hoje temos acesso à presença do Santo dos Santos através de Cristo, para cumprir aquela palavra que diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém chega à presença do Pai senão por mim, ninguém chega aos pés do Pai senão por mim. Sabe qual foi a resposta que Jesus dá? Creia naquele que ele enviou. Pastor, outra coisa que nós queremos aqui também compartilhar com os irmãos: depois de interpelarem Jesus 3 vezes, agora os judeus fazem um pedido desprovido de entendimento. Quando nós olhamos aqui, eles falam: Senhor, dá-nos sempre desse pão. De qual pão eles estavam pedindo? Daquele que Jesus multiplicou lá, 5 pães e 3 peixinhos? É desse que eles queriam, porque eles vieram atrás de Jesus por causa disso. Mas muitas das vezes servimos a Deus e não entendemos o que é servir a Deus. Foi falado aqui. Muitas das vezes nós queremos estar na casa do Senhor, mas não entendemos o que é estar na casa do Senhor. Muitas das vezes nós queremos seguir a Cristo, mas não entendemos o que é seguir a Cristo. Pastor, eu segui a Cristo é porque os meus amigos, colegas de trabalho, a minha família está seguindo. Não, Senhor, seguir a Cristo vai muito além disso. Mas quando aquela multidão, aquele povo chegou diante de Jesus, perguntaram como é que o Senhor chegou aqui, e eles viram que Jesus não precisa de barco para atravessar o mar da Galileia, Jesus não precisa de finança para fazer alguma coisa, Jesus não precisa de força humana para operar milagre. Aí eles entenderam: o negócio aqui é espiritual. E aí eles começaram a entender: peraí, Jesus fala de pão, mas não é o pão lá não, porque aquele pão lá nós já estamos com fome de novo. Come, nós estamos com fome de novo. Mas ele diz que esse pão aqui que ele está falando não dá fome. Esse pão aqui nós temos aí um sustento eternamente, nós temos uma vida sadia eternamente, nós temos uma vida eternamente. Aí eles fazem um pedido: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus então faz a aberta declaração: você quer? Você quer esse pão? Você quer? Aí Jesus fala para eles bem assim, versículo 35: eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão. Quer? Para você querer o pão que te sustenta eternamente, você precisa crer naquele que ele enviou. Quem era aquele que ele enviou? Jesus. Mas Jesus eles não criam. Eles gostavam do milagre que Jesus fazia, gostava do pão que Jesus multiplicava, mas não gostava de obedecer o que Jesus ensinava. Quando nós olhamos agora aqueles discípulos, aquele povo perguntando: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus agora faz a aberta declaração: vocês querem pão que sustenta eternamente? Queremos. Eu sou. Ah, quando o Senhor fala eu sou,
Quando o Senhor fala, eu sou, se lembra lá de Moisés? Moisés estava com medo de voltar ao Egito, por quê? Porque tinha lá um monte de problema que ele deixou para trás, e aí ele vai se queixar com Deus, ele vai dizer, Senhor, tu tem uma chamada na minha vida, tu tem uma missão na minha vida, mas eu tenho problema com o faraó, eu tenho problema com a família lá que eu matei, eu tenho um monte de problema lá, e o Senhor fala bem assim, eu sou, vai contigo. Eu sou, vai contigo. Está satisfeito? Está com algum problema? Está com algum problema para resolver? Convida o eu sou para ir contigo. Convida o eu sou para ir contigo. Pastor, quando Jesus aqui fala, nós queremos esse pão. Nós queremos esse pão. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando os soldados foram com Judas prender Jesus lá no Getsemane, lá veio aquela multidão. Por que multidão, pastor? Porque a Bíblia diz que era uma corte de soldados. E uma corte de soldados, segundo a numerologia lá dos romanos, eles são 500 soldados aproximadamente. E lá vem Judas com a corte de soldado. E o centurião ali, um deles pediu, viemos prender Jesus. E Jesus fala, eu sou. E eles caem por terra. Jesus agora pergunta de novo, quem é que vocês querem prender? O centurião fala, Jesus de Nazaré. Jesus fala, eu sou. Deixa eles caem por terra. O poder da palavra do eu sou. O poder da palavra do eu sou. Quando Jesus fala, eu estou contigo todos os dias, eu estou contigo, eu vou caminhar contigo, eu quero estar dentro da tua casa, eu quero estar contigo no teu trabalho, eu quero estar contigo nas viagens, eu quero estar contigo lá quando você está clamando, eu quero estar contigo quando você está preparando a mensagem, eu quero estar contigo quando você está ensaiando louvor, eu quero estar contigo quando você está se reunindo, eu quero estar contigo porque aonde eu sou, os inimigos caem por terra. Aleluia. E aqui agora Jesus fala, vocês querem um pão que sustenta eternamente? Eu sou o pão da vida. E ainda ele emenda, ainda para dizer ali uma promessa, entendeu? Jesus fala assim, querem esse pão? Quer, sou eu. E outra, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aí eu pergunto, você está servindo quem? Você está servindo quem? Porque se você está servindo Jesus, você deve estar bem nutrido e sadio espiritualmente. Aleluia. Se você está servindo a Jesus, pão e água não falta na tua vida. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo na carne. A carne é pó. Eu quero saber como é que está o teu espírito diante de Deus. O teu espírito é alimentado pelo pão do céu e a água que mata a sede. É isso que importa na vida do cristão. E o resto é coisa que perece nessa terra. Aleluia. E Jesus fala, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Antes de prosseguir no seu discurso ainda, Jesus, ele faz 4 advertências. Primeira advertência que ele diz, aqui ele fala, o ser humano é incapaz de ir a Cristo por si só. Você sabe por que vocês estão na casa do Senhor hoje? Por quê? Porque Ele convenceu você. Porque Ele foi lá no teu coração e diz, você vai morrer se você não me aceitar. Você não vai conseguir vencer se você não me aceitar. Aquele problema, aquela luta, aquele deserto, aquele gigante que você está tentando fazer com a tua própria força, você vai se matar e não vai conseguir. Agora, se você tiver eu contigo, tu não vai precisar fazer nada, somente crer. Somente crê e deixa que eu faça o trabalho. Somente crê e deixa que eu guerreio por ti. Somente crê e deixa que eu vou na frente. Quando tu chegar, a vitória já está garantida na tua vida. Mas creia, pastor. E quando nós olhamos para nós, às vezes nós pensamos, eu vou para Jesus, mas é porque eu quero.
Não. Se você pensa que você vai a Jesus porque você quer, eu vou aceitar Jesus no dia que eu quiser, eu vou ser batizado no Espírito Santo a hora que eu quiser, eu vou fazer a hora que eu quiser. Não, negativo. Negativo. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 36: mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Quantas vezes você pensa: ai Senhor, eu queria fazer alguma coisa para ti, como eu queria fazer alguma coisa para ti, e o Senhor fala: quantas vezes eu coloquei algo para te fazer e você não enxergou? Quantas vezes eu coloquei algo na tua frente, mas você não enxergou? Por quê? Porque você só enxerga o que te agrada, o que você quer, mas você não enxerga o que eu quero. Agora eu quero falar uma coisa para você. Ei, se você comer o meu pão, esse pão vai trazer saúde para a tua vista. Você vai começar a enxergar diferente. Se você comer desse pão, esse pão vai trazer saúde para os teus ouvidos. Você vai começar a ouvir diferente. Esse pão vai trazer saúde para teus pés. Você vai começar a caminhar diferente. Você vai ter saúde mental também. Você vai pensar diferente, vai trazer ali, vai matar a sede da tua alma. Você vai ter ali paz, tranquilidade. Por quê, pastor? Porque você tem algo diferente na tua vida e não depende nada das coisas dessa terra, mas das coisas do céu. Mas para isso você precisa crer. Crer somente. Jesus estava ensinando aqui que o ser humano é incapaz de crer por si mesmo. Pastor, até para crer eu não consigo fazer sozinho. Não. Aí nós temos que pedir: Senhor, desperta a minha fé. Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, venha tocar, venha quebrar o meu coração. Aí o Senhor fala: eu estou batendo. Apocalipse 3:20. Eu estou batendo, já estou batendo, estou batendo. Você vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa e diz: o Senhor fala comigo, Senhor fala comigo, fala comigo. Aí o Senhor usa a palavra, usa no louvor: não, o Senhor falou com ele, ela falou com ela falou com ela, mas comigo não falou não, porque eu quero que o Senhor fale assim, ó, desse jeito. Filho querido, tu é uma bênção, não Senhor. Muitas das vezes o Senhor fala: filho querido, te conserto. Não, isso não é para mim, isso é por irmão lá, ponto. Às vezes Deus fala e nós não conseguimos entender por quê? Porque o nosso ouvido não está sadio. Nosso olho não está sadio. Nosso coração não está sadio. Deus pode estar falando com alguém nesta manhã. Alguém que já entendeu da forma que Deus quer falar. Alguém que até agora só preocupava-se com o pão da terra, mas agora está vendo que o pão do céu sustenta mais que o pão da terra. Glória a Deus. A visão do céu, ela é mais ampla que a visão da terra. Quando você olha com a visão da terra, você olha para o drogado e diz: não dá mais. Você olha para o maconheiro e diz: está perdido. Você olha para a prostituta e diz: nossa. Mas quando você olha com a visão de Deus, você diz: ali tem o pastor, ali tem o missionário, ali tem uma missionária, ali tem o profeta, ali tem o profeta. Por quê, pastor? Porque você olha ali da tua imaginação e capacidade. Aleluia, glória a Deus. Você olha com a fé, Hebreus 11:1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Quantas das vezes você olhou para um parente e você diz: ai Deus, o que eu podia fazer para essa pessoa se converter? O que eu podia fazer? E você pensa: o que eu podia fazer? Começa a agir diferente agora. Visão do céu, pensamento do céu, língua do céu, comportamento do céu. Senhor, o que tu vais fazer? O que tu vai fazer, Senhor? O que tu vai fazer? Eu vou crer. Eu acredito. O que tu fazer, eu acredito. O que tu fazer, eu acredito. Começa a trabalhar, que eu vou crer. Eu creio, Deus. Eu creio no teu trabalhar. E Deus vai trabalhando. E olha, é Deus que está trabalhando. Ah, pastor, vai estar fechando as portas. É Deus que está trabalhando. Ah, pastor, vai estar acontecendo. É Deus que está trabalhando. Muitas das vezes Deus começa a trabalhar e nós não entendemos.
Nós pensamos que tudo é luta. Não, Senhor, muitas das coisas é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Pastor, está amassando o par, é Deus trabalhando. Que muitas das vezes nós estamos cheios, nós estamos orgulhosos, se achando a última bolacha do pacote. Aí Deus permite nós ir lá no chão. Aí a gente pensa, agora se acabei. Não, é Deus trabalhando. Se tu enxergar com outros olhos, você vai ver Deus trabalhando. Deus não está te matando, Deus simplesmente está te moldando, para não te fazer um vaso torto, um vaso aleijado. Ele quer fazer um vaso de honra na tua casa, mas é do jeito dele, é da maneira dele, é com o olhar dele, é com o pão dele, é com a água dele. Vamos para frente. A salvação é resultado da eleição incondicional de Deus. Em João capítulo 6, versículo 37, ali diz: todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá. Meus queridos irmãos, você sabia que nós fomos dados pelo Pai? E o Senhor fala bem assim: aquele que o Pai dá, de maneira nenhuma lançarei fora. Se depender de Jesus, você não é perdido. Sabe como que as pessoas se perdem? Porque as pessoas abandonam Jesus. Jesus não abandona ninguém. As pessoas abandonam a presença do Senhor. Jesus não abandona ninguém. Quem foi que saiu de casa? O filho pródigo. O pai ficou em casa. O pai até separou o cordeiro, separou o bezerro cevado lá, separa lá. Ele vai voltar. O pai está esperando para que o filho volte. Mas o filho precisa voltar. O filho precisa enxergar que a posição, comportamento que ele está tendo só vai levar à desgraça. Ele precisa entender que a visão do pai é diferente. A maneira do pai é diferente. Por quê? Porque o pai quer o filho dentro de casa, mas dentro de casa não é da maneira que o filho quer, é da maneira que o pai fala. Aí o filho vai da maneira dele, e vai da onde? Lá nos porcos, lá no porco, aonde o fazendeiro valoriza mais o porco do que o próprio filho. Aí ele cai na realidade. Olha a situação que eu estou. Eu cantava, eu louvava, eu pregava, eu profetizava, mas uma hora eu comecei a me achar, a minha visão me levou lá nos porcos. Mas aí o pai fala bem assim: filho, é só tu mudar a tua visão e voltar, tu pode ir para dentro de casa de novo. Glória a Deus, aleluia. A tua visão te leva para os porcos, mas a visão de Deus te leva para o céu. Glória a Deus. Quando nós olhamos aqui, a salvação é o resultado da eleição incondicional de Deus. A salvação, ela não é uma escolha que nós fazemos por Deus, mas uma escolha que Deus faz por nós. O que ele escolheu? Ele escolheu enviar o seu filho. Foi lido aqui, não foi? Foi lido. Ele escolheu enviar o seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele escolheu dar. Ele não te cobrou nada, entendeu? Ele não cobrou nada para você. Disse assim: olha, eu vou colocar meu filho aí para morrer, para salvar você, mas depois você fica me pagando aí, viu? Entendeu? Ó, você vai estar em dívida. Não, o Senhor não tem, você não tem nenhuma dívida com Deus. Foi falado aqui do ar, alguém falou aqui do ar que nós respiramos. Você viu no tempo da pandemia quanto é que custou um cilindro de ar lá no Brasil? Pois é, e você está respirando de graça aqui e nem se lembrou em agradecer a Deus ainda. Está reclamando ainda. Exatamente. Você já agradeceu a Deus hoje? Ou você levantou hoje, ou você levantou chutando tudo? Porque. A Bíblia fala no Salmo 150: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira está envolvendo até os animais. Você sabia que os animais louvam ao Senhor?
Mas o racional que entende que a respiração veio da boca de Deus, veio do fôlego de Deus. A Bíblia fala lá no capítulo 2 de Gênesis que Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Nós temos o Espírito de Deus dentro da nossa vida. Faz assim, ó. Isso aí é Deus dentro da sua vida. Você pode ser ateu, você pode odiar Deus, você pode reclamar, você pode fazer aquilo, mas uma coisa você não pode tirar: é Deus de dentro da sua vida. Glória a Deus. Aprenda a ser grato a Ele. Aprenda a ser grato a Ele. Porque muitos estão no oxigênio, muitos estão pagando caro por um cilindro de oxigênio, e você está aqui. Você está aqui respirando e às vezes reclamando, e Deus fala: muda a tua visão. Muda a tua visão. Ei, o chamado eficaz de Deus para a salvação é invencível. Pastor, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Não tem como você sair, não tem como você escapar. O próprio apóstolo Paulo fala: é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. A Bíblia diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Por isso que Satanás luta para destruir a família. Por isso que Satanás luta para destruir o casamento. Por isso que Satanás luta para tirar os nossos filhos da sua presença de Deus. Por isso que Satanás luta para acabar com a obra de Deus, porque tudo isso pertence a Ele. É dele e para Ele. Pastor, por que nós louvamos? Louvamos para adorar a Ele. Por que nós glorificamos? Glorificamos para adorar a Ele. Tudo para Ele, pastor. Mas Satanás diz: não, louve para você. Entendeu? Olha como você toca bonito esse violão. Olha como você toca bonito essa bateria. Olha como você canta lindo. Ei, você poderia ser um tal. Você poderia ser um tal. E você diz assim: somente a Ele adorarás. Glória a Deus. E só a Ele servirá. Não tem como escapar. Por mais que eu queira, tudo que eu tentar fazer da forma errada, Deus não vai permitir. Para nós encerrar, meus queridos, a salvação dos que vão a Cristo é garantida. A salvação dos que vão a Cristo é garantida. Por quê? Em João capítulo 6, versículo 37, ali até o 40, ali diz: e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pastor, de que forma você chegou aqui nessa manhã? De que forma? Você está doente? Deus não vai te rejeitar. Você está com problema? Problema de quê, pastor? Na família, o Senhor não vai te rejeitar. Problema no trabalho, o Senhor não vai te rejeitar. Problema financeiro, o Senhor não vai te rejeitar. Problema na saúde, o Senhor não vai te rejeitar. Problema, o Senhor não vai te rejeitar. Por quê? Porque o pai diz: eu estou dando para o filho. E o filho diz: o pai me deu, eu não vou rejeitar. Eu não vou rejeitar. Você não vai ser rejeitado pelo filho. Você já entendeu isso? Não importa qual é a tua situação, não importa qual é o teu problema. Pastor, eu tenho problema e não tem como resolver nessa terra. Que não, mas ali tem. Glória a Deus. Não há advogado que resolva, mas nós temos um advogado dos advogados. Não há médico, não há medicina, não há diagnóstico que cure. Mas se nós olhar para ele vai dizer: eu sou médico dos médicos, meu filho. Se tu contar comigo, pô, tamo junto aí. Eu sou médico dos médicos. Glória a Deus. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Diácono Fernando, adora a Deus ali. Glória a Deus. Aleluia. Somente crer. Pastor, a salvação dos que vão a Cristo é garantida.
Você sabia que a tua salvação é garantida? Sim, mas a palavra de Deus fala: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando aqui nós vemos, Ele não a despede quando ela se achega, nem rejeita depois. Qual é a tua situação? Como é que você chegou nesta manhã aqui? Pastor, eu cheguei aqui arrasado. Nem meu esposo, nem minha esposa, nem minha família não sabe como é que eu estou. Só Deus. Então deixa Ele saber, porque Ele já está falando contigo. Ele já está dizendo para ti que o Pai entregou você para Ele. Entrega a situação a Ele também nessa manhã, e tu vai ver que as coisas vão ser resolvidas. Se coloca de pé. Enquanto o diácono adora o nome do Senhor, nós estaremos aqui orando pela sua vida. O mesmo Deus que a planejou na eternidade e a executa na história, irá consumar na volta de Cristo. De maneira nenhuma lançarei fora. Eu sou o pão da vida. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você que chegou aqui nessa manhã, preocupado com o pão desta terra, preocupado com o milagre nesta terra, eu quero dizer para você: aceita aquele que faz milagre, e tu vai ver a tua vida cheia de milagre a partir de hoje. Nós temos alguém para entregar a sua vida para o Senhor? Vem à frente, nós queremos orar. Nós temos alguém que precisa das orações. Eu não sei qual era o teu problema, eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é o teu diagnóstico. Eu só quero dizer para você: muda a forma de você ver, muda a forma de você enxergar, muda a forma de você olhar, e você vai ver milagre na tua vida. Milagre a partir de hoje, mudança, milagre acontecendo a partir da tua vida. Onde é que está a primeira pessoa? Vem à frente.
Afonso, vem aqui, meus queridos. Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Deus tem uma grande obra nas suas vidas. Vem à frente, vem aqui. Os obreiros estarão abraçando vocês e ministrando a bênção sobre a vida de vocês. Muitas das vezes o mundo aí, eles olham com uma visão distorcida, mas Deus tem uma visão de vitória. Deus tem uma visão de vitória. Deus tem uma visão de sucesso. Deus tem uma visão de paz e alegria. Deus tem uma visão de prosperidade nas vossas vidas.